Oi gente, tudo bem? Vídeo surpresa aqui no canal, é isso mesmo, geralmente eu posto toda terça-feira, né? E essa semana não foi diferente, eu postei na terça-feira, mas eu quis trazer esse vídeo extra, vamos dizer assim, essa semana para falar de coisas importantes, porque eu acho muito necessário também trazer esse tipo de conteúdo para edificar a sua vida. Então sejam muito bem-vindos de volta aqui ao canal, tô muito feliz de ter você aqui comigo novamente. E se você por acaso está chegando agora, não é inscrito aqui no canal ainda, já se inscreve, ativa o sininho das notificações, porque eu estou aqui para ajudar você a ministrar a palavra de Deus ao coração das crianças, né? Então já se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo e depois também você pode estar maratonando os vídeos que já tem aqui nesse canal, que eu tenho certeza que vai ser bênção. Então é isso, vamos lá falar de coisas importantes. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, então por quê? No momento eu estou lendo esse livro aqui, ó, maravilhoso, tá? Impactante, extremamente top, top, top. No final, quando eu terminar de ler, eu quero trazer uma resenha dele aqui no canal. Eu já estou até anotando aqui e marcando aqui trechos importantes que eu quero trazer aqui pra vocês. Mas eu li algo aqui que foi tão maravilhoso que eu não podia esperar, né, eu terminar essa leitura pra vir trazer pra vocês. Bom, eu nem falei o nome do livro, né, ele se chama Pescadores de Crianças. E ele é do Charles Spurgeon, não sei se é assim que fala. Esse livro, ele traz reflexões, né, sobre o evangelho cristão no ensinamento de nossas crianças, bem como tornar a palavra de Deus muito mais próximas dos nossos filhos em Cristo, né? Daí fala assim: ao longo dessas páginas, o pregador encoraja o leitor a deixar de entender o ministério infantil como uma perda de tempo e vislumbrar no lugar uma caminhada conjunta das crianças ao lado de Jesus, fazendo da educação um belo ato de fé. Bom, ele é maravilhoso, não preciso nem falar mais nada, né? Ele nos ensina muitas coisas muito importantes. Eu vim falar hoje aqui sobre uma das coisas importantes que esse livro nos ensina e que eu aprendi. Bom, só para vocês entenderem um pouquinho do contexto do que eu vou falar aqui, né? No que eu vou entrar. Esse capítulo onde está aqui o assunto que eu quero conversar com vocês hoje, o nome do capítulo é O Pastor de Crianças, e esse capítulo, então, ele trata um pouquinho sobre a pessoa, né, que é chamada, então, para pastorear, cuidar, né, ensinar as crianças. Bom, então ele começa ali falando sobre Pedro, né, porque Pedro foi o homem escolhido, né, a quem Jesus chamou de lado e falou, né, pediu para que Pedro alimentasse os seus cordeiros. E então, né, ele começa ali falando um pouquinho sobre a personalidade de Pedro, né, como Pedro era, né, e tudo mais. E uma das coisas muito legais que ele fala aqui é que Pedro foi escolhido, então, né, para apacentar, né, alimentar os cordeiros. Jesus escolheu Pedro para começar, então, né, esse trabalho ali com a igreja. Por quê? Porque, gente, Pedro foi uma pessoa que ele errou, ele pecou, ele negou Jesus, porém, ele foi muito perdoado. Quando Jesus ressuscita, uma das primeiras pessoas que Jesus pergunta ali, né, e fala e se interessa, né, em mostrar ali que tá vivo é Pedro, porque Pedro tinha negado ele estava preocupado, então, em mostrar que não, ele não estava triste com Pedro e nem nada disso. Ele perdoou Pedro, Pedro foi perdoado, e a Bíblia fala que quem muito é perdoado, muito ama. E é aí que eu começo a entrar, então, no assunto de hoje, gente, o amor. Jesus, ele escolheu Pedro para que Pedro apacentasse, alimentasse os cordeiros, né? Quando eu falo de alimentar, não estou falando aqui de um alimento físico, mas sim um alimento espiritual, porque Pedro muito tinha sido perdoado, então Pedro muito amava. Então a primeira ferramenta que você, né, que vai trabalhar com o ministério infantil, seja pastoreando, cuidando, né? Porque se você vai cuidar, vai ensinar
pastorear nada mais é do que, né, cuidar de vidas. Então, se você tá ali cuidando de vidas, né, cuidando dos pequenos, você está pastoreando eles, né, está ensinando, está cuidando ali. Então, a primeira ferramenta que você precisa, a primeira coisa que você precisa ter é o amor. E eu falo aqui pra você que é a principal ferramenta que você precisa ter. Você não precisa ser uma pessoa super mega inteligente, ter dons maravilhosos, ter dons com as mãos, fazer aqueles recursos visuais, artesanato, né? Gente, você não precisa disso. Você precisa, primeira coisa é de amor. Eu estou aqui uma pessoa que eu trabalho com ministério infantil, sou professora, mas eu não tenho dom nenhum com artes, recursos visuais, né? Cortar coraçãozinho, não, você não precisa saber recortar coraçãozinho para trabalhar no ministério infantil. O que você precisa ter é um coração queimando de amor. Então, Jesus escolhe Pedro para começar esse trabalho tão importante de alimentar os seus cordeiros, porque, sim, ele tinha amor. Tem um trecho que fala: ele conhecera a sua própria fraqueza, ele sentiu as dores de consciência, ele havia pecado muito e fora muito perdoado, e agora ele foi trazido em terna humildade para confessar o amor e a beleza de Jesus. Queremos que homens e mulheres experientes conversem com crianças convertidas e lhes digam que o Senhor fez por elas, e quais foram seus perigos, seu pecado, suas tristezas e seus confortos. Simão Pedro era agora um homem muito endividado. Ele devia muito a Jesus Cristo, conforme a seguinte regra do reino: ama muito aquele quem muito foi perdoado. Quando o Senhor chama um homem para uma obra, ele lhe dá a preparação necessária para isso. Como Pedro estava preparado para alimentar os cordeiros de Cristo? Primeiro, sendo ele mesmo alimentado. É bastante certo que você esteja ensinando uma grande parte do dia do Senhor, mas eu acho que um professor é muito insensato quando não vem ouvir o evangelho pregado para obter uma refeição para a sua própria alma. Primeiro ser alimentado e depois alimentar. Então aqui ele fala que primeiro Pedro foi alimentado pelo Senhor, alimentado e nutrido em amor, para depois então ele também alimentar os cordeiros com esse amor. Em outro trecho aqui ele fala: não podemos ser sacerdotes em favor deles, a menos que, como Arão, usemos seus nomes em nosso peito. Devemos amar ou não podemos abençoar. Ensinar é trabalho ruim quando o amor se foi. Olha isso, gente. É como um ferreiro trabalhando sem o fogo, ou um construtor sem a argamassa. Onde não há amor, não haverá vida. Então, a principal ferramenta que você precisa para trabalhar com o ministério infantil é o amor. Então, a primeira coisa que você tem que fazer quando você é chamada para trabalhar com o ministério infantil, né, que você é chamada, que você é chamado para trabalhar com o ministério infantil, é pedir para o Senhor queimar o seu coração de amor por aquilo que você está fazendo, de amor por essas crianças, sabe? É fazer com amor, porque como ele diz aqui, onde não há amor, não haverá vida. E se não houver vida, né, a palavra ali semeada, ela não vai frutificar, ela vai ser roubada de alguma forma. Então, o amor é a água ali que vai regar toda aquela semente que você tá lançando. Aí ele continua falando mais pra frente: o amor é a maior preparação para o ministério. Tô até falando devagar para você ouvir bem. Seja este exercido na congregação ou na sala de aula. Ame e depois alimente. Ame e depois alimente. Essa é a ordem. Você não pode alimentar essas crianças antes de primeiro amá-las. Se você ama, alimente-se. Então a ordem é: o Senhor te ama, te alimenta, então você vai transmitir esse amor e também vai
alimentar. Com certeza o título desse vídeo te chamou a atenção, né? Você clicou aí de curiosidade ou, meu Deus, como assim? Desista, né? Como assim? E eu te falo, né? Talvez você ainda esteja assim com um pé lá, um pé cá. Ai, já eu não sei se realmente esse é o meu chamado. Eu não sei se eu gosto, né? De trabalhar com as crianças, né? Pra mim, ai, sabe assim, meu coração não queima ainda. O que é que eu faço? Calma, ele diz num trecho aqui, ó, se você não ama, então espere até que o Senhor tenha despertado você e não coloque sua mão não consagrada para este serviço santo. Bom, o meu conselho aqui seria para que, se você ainda não sabe, né, se você tem, se o seu coração tem queimado, né, pelo ministério infantil, então ore pedindo ao Senhor, né, como eu falei, para que Ele desperte você, né, se realmente for o seu chamado, se realmente o Senhor te chamou para isso, para alimentar, né, os pequenos, então espere até que o Senhor coloque, né, essa certeza no seu coração. Não desista até que o Senhor confirme isso, né, para você. Aqui nesse livro fala também que as crianças da igreja, elas são responsabilidade de todos, não só, né, ali das pessoas que trabalham com o ministério infantil, mas sim de todos, né? Então, mesmo que o seu coração não queime, né, não tenha esse amor pelo ministério infantil, você também, né, pode estar ajudando, né, apoiando segundo o seu dom, o seu chamado, também a cuidar dessas crianças. Então, né, ore ao Senhor, espere até que Ele te confirme realmente aonde você deve estar, mas claro, seguindo a direção do Senhor e fazendo, né, o que Ele te chamou segundo o seu dom e a sua vocação. Bom, então resumindo, eu acho que qualquer coisa que você for fazer para o Senhor, não só trabalhar com o ministério infantil, se você não tiver o amor, né, se não tiver o amor, a Bíblia fala sobre isso, né, não há vida, onde não há amor, não há vida. Então, sim, a principal ferramenta que você, que foi chamado para trabalhar com o ministério infantil, tem que ter é o amor. Esqueça, né, se você tem dons artísticos, dom de cortar coraçãozinho e fazer essas coisas. Não é isso que o Senhor quer de você. Se você tem o amor, então você está habilitado a trabalhar com o ministério infantil. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que tenha feito você refletir aí, né? Espero que tenha edificado a sua vida. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo no seu coração, Deus abençoe e até o próximo vídeo.